Um outro ponto, gente, falando também, continuando a falar de fortalecimento da liderança, né? Fortalecimento da sua postura de líder para você se tornar mais seguro, mais confiante, né? É jogar um jogo de regras claras. O que eu quero dizer com isso? Aquele negócio de combinado não sai caro? Isso. Combinado não sai caro. Se eu sei as regras de conduta da empresa, as regras de convivência que você estabelece ali com o seu time, e eu faço cumprir essas regras, eu primeiro estou dando exemplo, né? E dando exemplo para as outras pessoas de que eu falei, combinado, eu estou cumprindo. Porque senão fica aquela coisa assim, né? Vocês já repararam pelos vídeos que eu posto aí que eu gosto muito de comparar gestão industrial com criação de filho, né? Eu fiz até um vídeo recente sobre isso. E por que eu gosto de fazer essa comparação? Porque a gente, na figura de pai, a gente é uma liderança, é uma autoridade, e se a gente não agir de determinadas maneiras, a gente vai perdendo a mão também. Então, se eu combino alguma coisa com a minha filha, né? Ou vocês aí combinam alguma coisa com os filhos de vocês, e eu não cumpro aquele combinado, essa pessoa vai criar uma consciência de que a palavra da minha mãe, do meu pai, não tem valor. Porque combinou comigo uma coisa e não cumpriu. Mesmo que seja aquele castigo. Fulano, fulana, se você não fizer isso, vai ficar de castigo. Mesmo que seja isso. Tem que cumprir. Então, não é só prometer assim, vai ganhar um chocolate ou vai ganhar tal brinquedo se fizer alguma coisa. Não é só para a coisa boa, né? O combinado para a coisa boa. É o combinado também quando tem uma consequência. E aí, sabe o que a gente vê na indústria? Só quebra de combinado. E aí as justificativas a gente tem na ponta da língua, né? Aline, tá com pouca gente no efetivo. Então, fulano de tal que faltou e não trouxe nenhuma justificativa, vou descontar não, o dia dele não, porque, poxa, né? O dia que eu precisar, ele vai ser camarada comigo, ele vai vir trabalhar em hora extra, ele vai me ajudar. Vai pensando que vai ser assim. Vai não. Você vai, inclusive, despertar nas outras pessoas, ou seja, nos que tiveram que ralar em dobro para poder cobrir a ausência daquele cidadão ou daquela cidadã que faltou e não trouxe justificativa. Você vai criar nele, poxa, posso faltar, porque não acontece nada, não perco nenhum dia, não ganho nenhuma advertência, não acontece nada. De boa faltar. E aí, como eu fiquei na vida porque o meu colega faltou, eu tive que trabalhar o dobro, o que eu vou fazer? Agora quem vai faltar amanhã sou eu. E você começa, aí 2, 3 pessoas da equipe pensam no mesmo dia a mesma coisa. Quando você vê, você está com uma equipe que só sabe faltar. Pessoas desmotivadas, porque quem está indo trabalhar certinho está ficando prejuízo. Poxa, eu vou trabalhar certinho todo dia, faço o meu, não dou trabalho para o gestor, só me ferrando, porque estou trabalhando por 2, 3, e o bonitão e a bonitona que estão lá não entrega testado, não faz nada, falta, ninguém age com nada, fica na boa. Aí você começa. Aquilo vai virando um inferno interno ali da empresa, da sua equipe, e a sua postura de liderança, a sua postura realmente de gestor daquela equipe, né, que vai te tornar uma pessoa, inclusive, mais influente, mais segura, vai para o espaço. Porque você se tornou refém de uma condição que, quanto mais você faz isso, pior fica. Quanto mais conivente você é com as quebras de combinado, pior a situação fica. Porque aí as pessoas vão se indignando, a coisa vai virando, vai tomando uma proporção muito pior do que você simplesmente cumprir o combinado. O combinado não sai caro, e a gente cumprir fica ainda melhor. Isso realmente faz com que você conquiste a confiança das pessoas. Primeiro lugar, feedback. Está em dia?
Como que é esse feedback? Não é simplesmente você sentar na frente da pessoa e começar a despejar um monte de: "Ah, você não pode isso, não pode aquilo", e o dedinho, né, apontando: "Não pode, não pode, não pode". Começa a perguntar. Pergunta para essa pessoa o que que ela tá fazendo ali. Qual é o objetivo dela ali? E aí você começa a conversa de um jeito menos armado, onde você vai entendendo o que que a pessoa realmente está passando, o que está passando pela cabeça dela, por que que ela está desmotivada, ou seja, qual o motivo para a ação que ela perdeu. Gente, a gente tem motivo para ação para uma série de coisas. Tem gente que vai trabalhar porque o motivo para a ação são os boletos. Tá tudo bem. Agora, se eu perdi o motivo para a ação e esse motivo para a ação era um gestor legal, um gestor que era muito camaradinha, gente boa, a gente precisa entender onde está o erro. Então, quando tem uma equipe desmotivada, eu preciso voltar atrás e falar assim, gente, que é. E um por um, tá? Não é galera, não. Ó, gente, o que vocês. Não. Faz o que eu chamo de avaliação de desempenho. Você vai chamar um por um e conversar. Olha, vamos conversar aqui. Esse é um papo aberto, onde nós vamos fazer uma troca. E eu queria saber de você, primeiro, quais são os problemas que você vive no dia a dia, e começar a fazer anotações. E você vai pontuar também. Fulano, eu percebo que você está assim, e vai dando feedback de como você percebe aquele funcionário. Nessa troca, vocês vão ter que fazer um combinado. Olha, nós precisamos que você, nós, empresa, precisamos que você faça esse trabalho dessa forma, e eu estou aqui para entender o que, que a gente consegue fazer da sua parte. E ter prazo para essas mudanças. Né? Quando eu faço uma conversa de feedback e que as coisas, a conversa divide mão dupla, né? Eu não estou só falando, eu ouço também. Precisa ter ação. Então tá, nós estamos aqui conversando, vai ser a sua ação para a gente melhorar daqui para frente. E aí a pessoa sai dali com a responsabilidade de mudança. Quando você percebe que você fez o feedback, deu a ela a oportunidade de melhorar, porque você mostrou quais eram os problemas que estavam ali na mesa. Demonstrou essas respostas também, né? Porque muita gente fala assim, Aline, mas eu estou numa situação aqui dentro da fábrica que tem algum impedimento de RH, alguma coisa assim, né? Algum problema que não está na sua mão como gestor resolver. Você vai buscar a resposta. Você vai perguntar para quem realmente tem a resposta e vai trazer para essa pessoa. Você não tem que ter todas as respostas. Você tem que saber ir atrás das informações. E aí, gente, quando você fez um primeiro feedback, deu um prazo, mostrou para essas pessoas, né, cada uma delas, o que, que era o seu combinado com ela, no 1 a 1. Esse prazo aconteceu e esses comportamentos não mudaram, você tem que voltar e conversar de novo. Segunda vez. Fulano, estivemos aqui tal dia, conversando sobre esse assunto, esse comportamento, essa e essa situação. E aí? Nós não tivemos nenhuma evolução, nenhuma mudança. Como nós vamos fazer daqui para frente? Porque entende que não dá para a empresa conviver com esse tipo de comportamento? Porque isso causa prejuízo, isso, aquilo, você vai listando tudo aquilo que é consequência das ações dessa pessoa. Então, você já fez o segundo feedback. Vocês vão fazer combinado de novo. Só que esse combinado de novo já tem uma outra consequência mais grave. Ou seja, fulano, nós estamos aqui na segunda vez que a gente está conversando. Então, não é novidade que existe um problema que a gente precisa resolver. Agora, se de fato você não quer resolver e não está demonstrando que quer resolver, você vai se desligar.
Não é a empresa que está tirando você, você está se desligando, você está mostrando claramente que você não quer ficar na empresa. Então, por isso que eu falei, quando você disse assim que não é uma opção demitir, muito cuidado com isso, porque todo mundo é dispensável nesse sentido. Se ela não é dispensável, só se ela for dona. Aí, realmente não. Mas imaginando que essa pessoa não é dona da empresa e ela é dispensável, esse é o caminho que você precisa construir. Fez o primeiro feedback, deu o prazo, fez o segundo feedback, deu o prazo e o aviso. E aí, gente, não é você fazer isso, você e o funcionário, sem conhecimento de mais ninguém na empresa, não. É fazer isso, documentar com o RH, documentar com o dono da empresa. Fulano, seguinte, sabe aquele sujeitinho lá, aquela sujeitinha da fábrica? Pois é, fiz aqui uma avaliação de desempenho, fiz um feedback, um alinhamento, e dei prazos e fizemos um combinado. Tal data nós vamos conversar de novo e vamos ver se a situação melhorou ou não melhorou. Chegou a data, fez o segundo feedback. E aí façam, tá, gente? Porque se for positivo, tem que fazer também. Fulano, olha, show de bola, melhorou, nosso combinado foi para frente, né? A gente conseguiu chegar no objetivo, parabéns, olha que ótimo tem sido o nosso resultado. Ou, fulano, olha, a situação não tá boa, né? E falar sobre essa possibilidade de uma terceira conversa ser realmente o desligamento. Quando você faz esse passo a passo e mostra para a diretoria que está fazendo isso, né, está conduzindo dessa forma, o que a empresa está fazendo com o funcionário? Ela está dando chance de melhorar. Eu dou uma chance de melhorar, eu dou a segunda chance de melhorar. O funcionário não melhorou na primeira, não melhorou na segunda, o que faz com que esse funcionário fique na empresa? Ah, ele conhece muito de processo. De novo, a empresa está errando de não padronizar processo. O gestor está errando de não padronizar processo, de não tornar o conhecimento replicável. Então, nada é desculpa de que a pessoa tem que ficar ali, porque não é uma opção demitir. Se você faz do jeito certo, no passo a passo certo, é opção sim demitir. Não é opção demitir, é você olhar e falar assim: ah, fulano não tem jeito. Mas você não fez uma conversa com ele. Aí fica difícil mesmo. Quando às vezes eu vejo muitos empresários, né, com essa resistência em mandar embora, porque de fato ele não tem elementos para se embasar e fala assim: poxa, fulano, que é o gestor da área, tentou de tudo. Porque o gestor não mostrou que ele tentou de tudo. Não documentou que ele tentou de tudo. Né? Então, a nossa falha nesse modo, né, de tratar as dificuldades em relação à equipe desmotivada é falta de conversar, alinhar, colocar as consequências, tudo que foi combinado realmente acontecer.